Olá, bem-vindos ao canal médico. Meu nome é Alexandre Ribeiro. Hoje nós vamos tratar sobre o tratamento ortocirúrgico dos portadores de fissura lábio-palatina. E para isso eu trago comigo aqui os meus colegas, amigos, Dr. Augusto Pari, doutora Catiúcia Pari, que apresentam grande experiência de mais de 20 anos na reabilitação dessa anomalia e outras. E vamos tratar dessa condição médica importante que de maior acometimento entre as pessoas que são portadoras de anomalia craniofacial, que é uma malformação congênita da face, ou seja, uma malformação que acontece intraútero, né, nos primeiros 3 meses de vida intrauterina, que é quando se dá a formação da face, de severidade variada, mas de importância social e de saúde pública fundamentais. A reabilitação desses pacientes ela deve ser precoce, fundamentalmente a partir dos 3 meses de vida, quando já encaminhamos para cirurgias plásticas de lábio, cirurgias plásticas para fechamento do palato também, quando então esses pacientes vão passar por um período de acompanhamento do crescimento craniofacial. A partir dos 4 anos, eles vão ser encaminhados à fonoaudiologia. A partir dos entre 5 e 7 anos, vão iniciar o acompanhamento odontológico e ortodôntico, que é onde vamos estar tratando a parte esquelética dos arcos dentários. E seguindo esse acompanhamento, ao final do crescimento craniofacial, esses pacientes, a grande maioria deles, vão necessitar de um acompanhamento, de um tratamento ortocirúrgico, que é a correção, quando se dará a correção do complexo craniofacial, que vai apresentar, em virtude dessa malformação, um comprometimento do seu crescimento, um comprometimento morfológico que vai necessitar de uma intervenção ortocirúrgica que deve ser realizada ao final do crescimento craniofacial, que é quando as estruturas ósseas e esqueléticas já apresentarão então o seu final de crescimento e a sua estabilização então para serem tratadas a partir desse ponto. Portanto, é uma condição que leva a uma reabilitação precoce, que provavelmente vai ser conduzida ao longo de todo o crescimento, desde a infância, adolescência até a fase adulta jovem, né? Que quando nós teremos a necessidade de intervenção mais definitiva. Então vocês estão vendo no quadro aí um paciente que apresenta já, um paciente adulto com uma fenda de lábio e palato. Pode passar, por favor, Fernando? E as condições do palato são essas. Vocês podem observar um aspecto triangular da maxila, que envolve o que nós chamamos de um colapso maxilar, porque esse crescimento ele é influenciado não só pela malformação, mas posteriormente também pela fibrose causada pelas cirurgias plásticas, que também interferem nesse crescimento craniofacial, dando essa condição que vocês podem ver no quadro aí de bastante severidade. Essa é um tipo de fissura lábio-palatina que nós chamamos de transforame incisivo bilateral, ou seja, ela rompe desde o lábio bilateralmente, o arco dentário, desde do arco alveolar, pegando o palato duro até o palato mole, ou seja, é uma fenda de extrema dificuldade de reabilitação, de uma técnica cirúrgica extremamente complexa e de uma interdisciplinaridade fundamental para o tratamento. Pode passar, por favor. Aqui nós temos uma sequência de alterações maxilares, craniofaciais. Então vocês podem observar a diversidade de condições que a gente vai encontrar na reabilitação desses pacientes. E é um grande desafio para os profissionais, um motivo de orgulho também ao final, quando nós nos deparamos com a reabilitação finalizada e muito importante, o aspecto social envolvido nessa questão de autoconfiança que os pacientes recuperam após o tratamento. Mostrando o acometimento facial, nas 2 primeiras imagens vocês observam a concavidade facial que é causada pela deficiência do crescimento maxilar, principalmente, criando essa condição de um aspecto de prognatismo mandibular, mas o que nós temos é uma deficiência do crescimento da maxila, que é a base óssea superior, nos 3 sentidos do espaço,
Ou seja, ela não cresce anteroposteriormente, ela não cresce verticalmente, ela não cresce transversalmente e acaba trazendo transtornos faciais, né? Transtornos que afetam completamente o paciente em sua integridade humana, não só física, mas psicológica, social e no seu entendimento como ser humano também. Como você disse, né? Acho que a cada 600 nascimentos, né? Um para cada 600, a estatística que a gente tem é 1 a cada 650, né? Então, assim, é muita coisa, né? É muita coisa. É muito comum e realmente afeta muito essa parte social, né? E o que é saúde? É o completo bem-estar físico, emocional e social. Perfeito. Então, acho muito legal a gente falar sobre isso, porque é mais comum do que as pessoas possam imaginar. E a sua área, Alexandre, eu acho assim, a sua especialidade para mim, não sei se é o Augusto, mas é a parte mais importante, porque se o paciente chega para a gente, né, com a base, né, com a parte ali dentária perfeita, né, para o planejamento pré-cirúrgico, facilita muito a nossa vida. Uhum. E é muito difícil encontrar ortodontistas que peguem casos assim para fazer o tratamento pré-cirúrgico, porque eles acham muito difícil. Então a maioria fala, não, isso eu não faço. Então eu acho que também na sua área poucos fazem esse tipo de tratamento. Eu acho, né? Não sei, posso estar enganada, mas eu acho que poucos atuam nesse tipo de tratamento. É quase uma área marginal, né? Vamos dizer assim, né? Deveria ser diferente, né? Eu diria que, assim, em todas as etapas, provavelmente são as áreas mais desafiadoras, eu acho. A ortodontia é desafiadora, a cirurgia ortognática é desafiadora, a parte da rinoplastia. Então, a gente está lidando com um conjunto de problemas e várias etapas que a gente faz isoladamente em outros pacientes, mas que no caso desses pacientes é extremamente desafiador. E como a Catiúcia, a gente estava aqui fazendo uma revisão ali dos nossos casos e a gente muitas vezes já chega para a gente pronto o paciente e a gente nem sabe como ele chegou daquela forma, né? Então, vendo ali alguns slides, a gente viu ali o trabalho que o ortodontista às vezes tem para preparar esse paciente para a primeira etapa, que é a reconstrução alveolar, né? Eu digo mais na parte esquelética. Sim. E depois na parte da cirurgia ortognática. Então, muitas vezes a gente já chega pronto. Aquela arcada toda colapsada que os pacientes muitas vezes têm, aquelas cicatrizes fibrosas. Então, o trabalho em equipe integrada, ortodontia, cirurgião bucomaxilofacial e todos que trabalham nesse... muito importante, né? Muito importante. É muito importante porque também o grande desafio dessa condição de anomalia congênita é trazer o paciente de volta, né, à sua plenitude, não é só simplesmente a reabilitação física. Então vocês jogaram a bola para mim sobre a importância da ortodontia, mas eu gostaria de perguntar a vocês, antes de entrarmos em casos específicos e técnicas, na opinião de vocês, no ponto de vista de vocês realmente, o que representa, né, a cirurgia ortognática para a reabilitação desses pacientes? Para a gente poder mostrar realmente o quão fundamental se torna a cirurgia ortognática para a reabilitação de uma anomalia craniofacial. Na opinião de vocês. Uma pergunta aberta, para vocês divagarem um pouquinho, né? Responde, Kátia. Eu vou puxar para o meu lado. Eu acho a cirurgia ortognática uma das cirurgias mais lindas que existem. Não me vejo fazendo nenhum outro tipo de procedimento, não me vejo em outra especialidade, né? Eu costumo dizer que os pacientes... a gente ali é uma sala de psicologia, né? Porque ali você fica sabendo da história deles, as dificuldades. Ontem mesmo a gente operou uma paciente que estava passando por muitos problemas emocionais. E a gente se emociona também, né? A gente se envolve com o caso. Exatamente. Isso. É uma cirurgia que tem um envolvimento ali emocional junto. E cada paciente tem uma história, ele carrega ali uma história de muito sofrimento. Por isso que eu acho essa cirurgia linda. Porque você devolve ao paciente a capacidade dele de interagir, de voltar ao meio social sem ser visto de uma forma
ruim. Porque, estigmatizada, né? Infelizmente, as pessoas julgam por aquilo que elas veem. Então, elas olham um rosto com uma deformidade, elas julgam até a parte intelectual, que não tem nenhum problema afetado. Né? Importante. E eles julgam demais, e é até difícil a gente também condenar as pessoas que julgam, porque tem artigos que mostram até que uma pessoa com um rosto desfigurado, ele também recebe menos ajuda, menos apoio, as pessoas têm um pouco de receio. Então, é uma cirurgia que a gente está ali, se envolve de uma forma muito grande, e é bonito você ver essa pessoa depois reabilitada e de volta ao meio social e com uma autoestima, assim. Muita gente acha que o cirurgião ele gosta de estar lá no campo cirúrgico, incisando. Isso é legal também, mas muitas vezes isso é cansativo, é trabalhoso. Essas cirurgias demandam, às vezes, fisicamente muito da gente, né? E algumas vezes a gente se propõe até a fazer cirurgias que são realmente muito trabalhosas, com planejamento que às vezes é exaustivo, com tempo cirúrgico longo também, com uma concentração imensa. E às vezes quando a gente está ali no final, nossa, eu acho que eu já estou ficando velho, está meio difícil aqui fisicamente, só que quando a gente vê o resultado, 2, 3 meses depois, aquele resultado final, e o paciente feliz, né? E a gente sabe que a gente participou, e isso é a melhor coisa que tem. A gente saber que a gente participou da vida desses pacientes. Fizemos a diferença na vida de alguém. Fizemos, né? Exatamente. Não passamos em vão. Exatamente. E aí isso daí é muito recompensador, e a gente fala assim, não, vamos para a próxima. É isso. É isso que é o mais motivador, né? Hoje em dia, a gente tem um espectro de cirurgia ortognática muito grande. Né? Antigamente a gente tratava mais pacientes como esse, era a cirurgia ortognática. Hoje em dia a gente tem casos de pacientes normais, que não tem problema nenhum, assim, Sim. Socialmente são pacientes bonitos, mas tem pequenas discrepâncias que às vezes uma cirurgia ortognática vai mudar também, vai deixar a pessoa mais bonita, vai melhorar um pouco funcionalmente. Tudo é uma questão de autoimagem, como a pessoa se vê. Né? Exatamente. Mas esses pacientes, eles não têm um problema social desse espectro estético. Eles não têm um problema social, psicológico importante, como a Catiúcia falou. Isso é uma coisa que, às vezes, esses pacientes fissurados carregam desde o colégio. E a criança, muitas vezes, com medo do diferente, trata a outra de forma diferente. Perfeitamente. Então, você colocar esse paciente... Eu nunca me esqueço de um paciente que eu tratei, um paciente sindrômico, numa condição bem parecida, que eu comecei a falar muito com ele, e aí eu comecei a ir para a parte estética, porque às vezes a gente se preocupa com a expectativa do paciente. Eu falei, olha, pode ser que fique assim, pode ser que fique assado, às vezes a gente tem que fazer uma revisão ou outra. E aí depois de tudo que eu falei ali, uns 30 minutos, ele falou, doutor, fica tranquilo. Eu só quero ficar normal. Pois é, o que é o normal, né? Se eu andar no meio de uma multidão e eu não for um rosto que todo mundo está olhando, para mim já tá bom. Perfeito. Então aquilo ali você fica... Mexe, né? Mexe com a gente. Sim, esse é o grande desafio, né? Eu costumo dizer que a gente precisa gostar mais do ser humano do que da nossa técnica, vamos dizer assim. Você gostar mais do ser humano do que estar no centro cirúrgico. Você não está lá no centro cirúrgico só porque você gosta, porque você gosta do ser humano também. Exatamente. Você quer resgatar mais um ser humano ali, né? Quer tornar mais uma pessoa feliz, mais uma pessoa funcional. Trazer a pessoa à sociedade, assim como nós temos o privilégio de estarmos aqui, nós queremos isso para todos também. Você também é um psicólogo, né, Alexandre? Esses pacientes, eles passam, acho que eles ficam mais tempo com você. Sem dúvida, eles estão do que com a gente. Ao menos uma vez ao mês, geralmente na ortodontia convencional ali, os pacientes chegam muitas vezes indicados por vocês ou por colegas, outras vezes de diferentes maneiras, mas a princípio é um estranhamento, mas depois a gente vai entendendo o problema e vai se colocando à disposição, porque nós também buscamos, né? Nós nos envolvemos com esse problema e nós nos desafiamos a falar, poxa, eu quero ajudar essa pessoa. E você eu tenho as ferramentas para ajudar essa pessoa. E você vê a diferença de como eles chegam no seu consultório
e a diferença deles Como eles sabem, depois da completamente reabilitação. Né? diferentes. Depois da cirurgia, eles mudam, sim, né? completamente diferentes. Muitos são Isso- tímidos, falam pouco e depois, nossa. Fala um pouco, às vezes, mesmo às vezes tem uma formação profissional, mas não se dedica àquela formação pela estigmatização. E após a reabilitação, eles estão buscando desafios, se tornando profissionais maravilhosos. Isso é muito gratificante. Então é gostar mais do ser humano do que, né, de estarmos ali. Porque é difícil, não é fácil a reabilitação desses pacientes, é muito difícil. A gente temos os nossos dias também, bons e ruins, né? Mas acho que cada caso finalizado é um grande prazer e é como eu digo, é poder resgatar mais uma pessoa, poder fazer parte da vida dessa pessoa, né? E ser lembrado por uma coisa que fizemos. Então nós temos, eu acredito que quase 20 anos, né, nessa estrada de reabilitação e nós passamos por diferentes momentos e profissionais, convivemos com distintos profissionais, né, que foram referências para tudo que fazemos hoje, cada um com sua estrada. E eu gostaria também de levar essa questão, principalmente com relação à cirurgia ortognática, porque não só nos últimos 20 anos, mas nos últimos 10 anos nós tivemos imensas disrupções, mudanças, evoluções tecnológicas, né? E isso se reflete principalmente no mundo digital, que chegou, né, para a nossa realidade já há algum tempo nas questões do planejamento, nas questões da condução de casos, nas questões de possibilidades que a gente não tinha antes e temos hoje. Então eu gostaria de saber assim, de vocês, mais uma vez, né, qual foi a principal mudança que vocês perceberam no planejamento dos casos ortocirúrgicos? Porque eu me lembro quando eu fazia residência lá em Bauru, na USP, eu na ortodontia, os nossos colegas na cirurgia bucomaxilofacial, eles eram os primeiros a chegarem e os últimos a saírem. E a hora que estava terminando a nossa parte prática de ortodontia, 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, os cirurgiões, os bucomaxilos na residência estavam indo para a cirurgia de modelo. Exato. E eles falam assim, ainda tem cirurgia de modelo. E a cirurgia de modelo, sei lá, 4 horas, 5 horas para fazer Às tudo vezes aquilo mais lá. trabalhosa do que a cirurgia. A própria cirurgia em Mais si. trabalhosa do que a cirurgia, os traçados predicativos, previamente a cirurgia de modelos, né? Como é hoje a realidade para vocês? Está melhor? Tá diferente? Está mais difícil? Facilitou? Como Nessa está hoje? parte aí, facilitou muito, né? Na parte de planejamento, que era tudo manual, ralar gesso, cortar gesso. Nossa, era horrível, não gosto nem de lembrar. A nossa casa vivia Sujeira, suja. né? Nossa casa, tinha um quarto lá que a gente montou o laboratório, era uma sujeira, uma imundícia. Então, nessa parte, eu acho que facilitou muito a nossa vida, né? Via o planejamento digital. Eu achei que com a nossa experiência, com a nossa expertise, cada vez mais a cirurgia ia ser rápida. Mas cada vez mais ela é longa, porque tem mais detalhes. A gente quer mais, a gente tá mais detalhista, Isso, a gente tá perfeito. olhando mais tecido mole. Antigamente o bucomaxilo só via osso. Sim. Né? Não estava muito preocupado com a parte estética, né? Hoje a gente está muito preocupado com isso também. Porque você vai passar por uma cirurgia super... o pós-operatório não é fácil para esses pacientes. Isso, eu queria falar com vocês também sobre o Mas então pós-operatório. vamos lá, né? Eu tô já indo pro final, né? Mas então, no meu ponto de vista, facilitou a parte do planejamento. Agora, a parte de como a gente, né, quer os resultados, como a gente vê, como a gente planeja, Na verdade, assim, só deixando... as cirurgias se tornaram mais complexas. Exato. Sim. Porque você quer resultados melhores, né? No entanto, desses 20 anos para cá, eu acho que como tudo no mundo, né, a gente vê isso na tecnologia, o absurdo que foi, né, esses 20 anos, a mudança que existe no nosso mundo, na cirurgia também foi assim, né? Então, quando eu comecei, em 2003, então a gente fazia tudo manualmente, a gente fazia cirurgia de modelo, nossa casa tinha um casa quarto. de cirurgiões, eu fico imaginando cirurgia de modelo. Não vamos fazer no hospital, vamos fazer em casa essa cirurgia de modelo. Não, é porque na verdade o que acontecia? A cirurgia de modelo era tão longa que você muitas vezes não queria ficar no consultório. Você ia para casa porque você fazia parte, daqui a pouco você ia
descansava um pouquinho, voltava. Então a gente acabava fazendo isso em casa. Deixa eu só fazer um adendo para quem está em casa assistindo, talvez, né, não seja da área profissional, técnica. A cirurgia de modelo trata-se da cirurgia realizada nos moldes de gesso desses pacientes, né? Então, antes de operar o paciente verdadeiramente, as cirurgias eram simuladas nesses modelos de gesso. Não, acredito que ainda seja em alguns casos, né? Então, por isso que recortava-se gesso, fazia aquela sujeira toda em casa, é como botar gesso aquela sanca de gesso em casa e fica toda empoeirada, era mais ou menos isso. Não, mas até hoje o paciente ele tem dificuldade de entender até hoje. Mas o que é isso? O que é cirurgia de modelo? Exato. Quando a gente pegar um modelo e operar, quando a gente explica e mostra, esse aqui, a gente mostra ali, né, o splint final, né? Eles... porque a cirurgia de modelo é uma simulação da cirurgia. Então, é uma cirurgia que a gente faz nos modelos, né? Então, a gente montava naquele articulador semi-ajustável, que hoje está lá no consultório, mas é uma ferramenta que a gente usa raramente. Muito raramente, né? E aí, depois a gente ia para uma plataforma, media todo aquele modelo tridimensionalmente, várias anotações, colocava o que a gente precisava, ia com uma serra, cortava ele, colocava uma massinha e manualmente a gente ia tentando acertar aquilo, né? Ainda assim, existiam milhões de imprecisões e algumas delas a gente nem sabia. Só percebia no ato cirúrgico. Né? Ou às vezes nunca ia perceber. Se você não fizesse um estudo de posicionamento da maxila, você provavelmente não ia nem perceber. Até pela morfologia óssea, né? Que você, no cirurgia de modelo, você não tem essa... Você não tem a noção né? da morfologia óssea. E mais do que isso, muitas vezes aquele articulador, que é o articulador semi-ajustável, que a gente colocava aquela ferramenta, né, que entrava aqui no conduto auditivo, que é o arco facial, a intenção era tentar registrar o posicionamento tridimensional das arcadas, só que aquilo ali já começava errado. Então você achava que o arco facial estava registrando, mas depois a gente viu que aquilo ali tinha uma alteração muito grande, especialmente pacientes sindrômicos ou com malformações mais complexas, aquilo que tentava registrar o plano de Frankfurt, né, que é um plano anatômico que a gente se guiava por ele, na verdade era totalmente errado, totalmente impreciso. E hoje em dia nós temos a cirurgia virtual. Né? Por meio das tomografias, por meio dos programas de cirurgia de simulação cirúrgica, onde a precisão é muito maior, como a Catiúcia falou, e quando a Catiúcia falou, hoje é muito mais complexo, isso é real para a ortodontia também, porque a ortodontia está toda digitalizada, e a gente vê antes cada milímetro, hoje 1 milímetro é imenso, a diferença de 1 milímetro é uma coisa imensa. Né? Antes passava, talvez, na cirurgia você fizesse um desgaste ali. Hoje você tem a precisão. Milimétrica, acho que micrométrica, talvez, de 0,5, 0,3 milímetros, né? Então, o planejamento ficou, acredito, mais preciso, mais rápido, mais limpo, e a complexidade cirúrgica é também muito maior, né? E quando a gente fala em complexidade cirúrgica, a gente está falando também sobre a técnica cirúrgica também, né? Eu acredito, não sei se a técnica tenha mudado tanto, porque são as bases fundamentais de cada atividade, né? O cara que vai jogar bola, ele precisa saber matar no peito, dominar a bola e fazer o passe preciso. Na cirurgia ortognática, a osteotomia precisa ser precisa, né? Os pontos de referência anatômicos, eu acredito que não tenha mudado tanto. A gente vai tentando cada vez fazer com menos morbidade, né? Diminuir incisão, diminuir descolamento dentro do caso, né? Existem as pessoas que falam aí hoje de minimamente invasivo, que nem é um termo muito que eu concordo muito, mas o mínimo que você pode fazer para chegar num bom resultado. O mínimo que eu digo, tamanho de incisão, a gente tenta ir para esse lado, diminuir a morbidade. Né? Então isso é o que vem mudando. Certo, pela técnica. Pela técnica. Isso é muito importante para a formação de um bucomaxilo, não é fácil a formação, a residência de um bucomaxilo para poder fazer as cirurgias de reabilitação. Né? Então a experiência, acredito que conte muito também a importância de estar num programa de
de residência cercado de bons professores Sem e professores dúvida. experientes. São Né? 3 anos de residência em período integral e mesmo assim a gente não para de estudar, a gente não para de fazer curso, a gente não para de acrescentar aí essa parte educacional, porque é uma evolução que não tem fim. Os 3 anos é o início. O início. Eu diria assim, por exemplo, fissurado, né, em alguns países onde você tem uma formação mais assim homogênea, no Brasil, infelizmente, a gente tem uma formação muito heterogênea. A gente tem o bucomaxilo que faz uma residência com 3 anos, é muito bem formado, mas também tem alguns que fazem assim especializações que não têm a mesma carga horária e você não tem uma formação tão boa. Aqui no Rio de Janeiro nós temos boas escolas, né? Você, Augusto, eu sei que estudou na UERJ, a Catiúcia foi pela UFRJ, eu também fui pela UFRJ, acho que estávamos em escolas de excelência, né? Sem sombra de dúvida. E o Rio de Janeiro continua sendo um polo nessa área de ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial. Mas o que eu ia falar é que assim, o ideal para a parte do fissurado é que o indivíduo acabasse 3 anos e depois ainda se subespecializasse naquilo. Ele tem interesse, então vai fazer um fellow ou um R4. Existem alguns países que você faz isso, né? Você acaba a bucomaxilo, às vezes 4 anos, como por exemplo nos Estados Unidos, e depois você ainda quer fazer se especializar ainda mais em cirurgia estética. Você vai fazer um fellow de cirurgia estética, ou crânio facial com ênfase também em fissurado. Sim, acredito seja como na ortodontia. O tratamento do fissurado, do portador de fissura lábio-palatina, o tratamento o profissional que se depara pela primeira vez com isso gera uma certa insegurança, né? Então gera um certo medo, gera uma certa dificuldade de entendimento, porque o entendimento para a reabilitação desses pacientes envolve desde os primórdios da formação da face. Então, o entendimento de como se dá a formação da face, da fusão dos processos maxilares, da migração dos processos e sua fusão na linha média, os processos faciais, palatinos, todos envolvidos, é fundamental para entender por que chegou nesse ponto, por que apresenta essa característica específica, né? Então, acho que a gente pode começar a entrar nos casos clínicos, que é a parte de grande interesse, né? E esse é um caso emblemático que nós tivemos a oportunidade de fazer esse tratamento. Infelizmente, não estamos com todos ali fotografados ali. Acabou ficando só a minha imagem, mas foi um caso onde tratamos todos juntos, eu, Augusto, Catiúcia, e foi um caso de uma, como nós falamos aqui anteriormente, uma condição, sem dúvida, clínica extremamente difícil, uma condição de uma anomalia craniofacial muito severa, em decorrência de um crescimento, de uma falta de acompanhamento de tratamento ao longo do crescimento craniofacial dessa paciente, talvez apenas uma cirurgia de lábio, porque hoje em dia eu creio que o lábio é o que chama mais atenção, obviamente, quando a criança nasce, então ela vai encaminhada para um cirurgião plástico, para um hospital que não necessariamente é um hospital de referência, e ele vai buscar um profissional que está ali e vai fazer a cirurgia de fechamento de lábio, e ao longo dos anos é necessário um acompanhamento desse caso, novas cirurgias. Aqui foi feita uma cirurgia primária de lábio, como nós chamamos simplesmente o fechamento do lábio, e depois as secundárias e terciárias, e a ortodontia e os enxertos ósseos passaram em branco aqui nesse caso. Né? Então, o que nós podemos ver claramente aí é o formato da maxila dessa paciente, que vocês observam aquela formação em V, o colapso maxilar. Então, a maxila, que é para ter um formato parabólico, ela passa a ter ela passa a ter uma morfologia triangular, como a projeção da pré-maxila, onde estão inseridos os incisivos. Então, nós temos que readequar a primeira coisa a se fazer para que ela possa passar por uma reabilitação cirúrgica, né, pelos nossos fundamentais bucomaxilofaciais, é ajustar a condição
da morfologia, da forma correta da maxila. Então, quando a gente tem um conhecimento da formação da face, a gente passa a entender por que ocorreu isso, né? Por que acontece esse colapso da maxila. Então aqui vai precisar fazer uma ortodontia, vai precisar passar por um enxerto ósseo alveolar, vai precisar corrigir a discrepância esquelética. Então vocês observam que a mandíbula está à frente da maxila, o aspecto nasal não está condizente também. Então vai ser uma reabilitação do zero. É diferente de começar uma reabilitação desde a infância, quando a gente faz o acompanhamento crítico dos pontos, né, das características que estão se formando ali, a gente intervém precocemente. É diferente de fazer isso agora, quando está tudo consolidado esqueleticamente, né? Então, num primeiro momento, Augusto e Catiúcia, quando vocês olham um paciente desse assim, entrando no consultório, você já começa a elaborar, né? Poxa, você já imagina o que vai encontrar, né? Já consegue desenhar mais ou menos o processo reabilitador, correto? Sim, sem dúvida. E essa parte é muito importante, Alexandre, porque os pacientes, né? Alguns chegam muito paciente pra gente que não é encaminhado pelo orto, mas eles não conseguem entender por que tem que pôr o aparelho. Mas por que eu preciso pôr o aparelho para fazer essa cirurgia? Pois é. Eles não conseguem entender, e aí a gente explica, olha, se teu dente não tiver, se ele não estiver na posição correta, nas inclinações corretas, a gente não consegue fixar o seu osso na posição correta. É isso. E aí eles têm uma dificuldade de entender, porque chega, como diz o Augusto, né? Hoje em dia tem vindo muitos pacientes que não têm uma discrepância, uma deficiência, uma deformidade tão grande, e eles não conseguem entender. Eles querem porque operar, né? Não quero alinhar na meus cabeça dentes, deles, só corta o osso e coloca ali no lugar certo. E aí a gente explica que quem vai direcionar o posicionamento ósseo são os dentes na posição correta. Perfeito. Pode falar, Augusto, por favor. Não, eu ia complementar que essa situação, ela provavelmente ainda é muito pior nos pacientes fissurados, né? Porque a gente atende uma pequena parcela da população que tem condições, já que hoje em dia a gente trabalha privado, né? Eu já trabalhei muito tempo no serviço público, que era muito difícil, né? Pela falta de infraestrutura, mas a gente imagina aí, dentro dessa estatística de 1 para 650 nascimentos, não é isso? Isso. Então você vê a população brasileira e a gente pensa quantos fissurados tem, quantos desses não têm condição à informação. Então a gente está falando de um público... Não sabe nem como iniciar a busca pelo tratamento. Não sabe nem como iniciar. E muitas vezes não é muito bem orientado, e muitas vezes pode até ser bem orientado, mas tem a grande dificuldade do acesso. Dos recursos. Como é que vai fazer a ortodontia? Quem é que vai fornecer? O Estado está fornecendo? Sabe, é difícil, né? Às vezes a pessoa do interior, quanto ela tem que viajar para conseguir um tratamento ortodôntico de um profissional capacitado. Sim. Aí o que a gente acaba vendo é muitos pacientes, como aquele primeiro caso, que fizeram um fechamento, às vezes um fechamento do lábio, não muito bem feito pelo profissional não ser especializado naquilo, às vezes faz o fechamento do palato e segue a vida. E pronto. E aí toda a parte esquelética ela é deixada de lado. Então o paciente continua com uma fístula, onde ela tem uma comunicação, ela não nasal, fala bem. Escape de ar nasal. Eu acho que começa já esse problema, não sei nos outros países, mas no Brasil, pelas equipes que começam o tratamento primário. Não tem cirurgião dentista, não tem buco, não tem orto. Eu não sei. Nós temos poucos centros de referência no Brasil. Né? Pouquíssimos. A grande maioria não tem. Passando por vários profissionais ali. E depois, acabou. Eles ficam perdidos, eles não fazem a menor ideia dos próximos passos. Perfeito, né? Perfeito. Eu me lembro na residência no Centrinho de Bauru, da Universidade de São Paulo, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, onde o grande objetivo da formação de profissionais era descentralizar o atendimento. Porque os poucos centros de referências que nós temos no Brasil, eles estão esgotados em sua capacidade. Então a intenção é formar profissionais que vão voltar para a sua cidade de origem para prestar o atendimento a esse tipo de paciente.
Vamos mostrar para o próximo slide, por favor, então. Então, como falamos, primeira coisa foi que o paciente deve passar por um tratamento ortodôntico, né? Então, o tratamento ortodôntico nessa condição busca primariamente ajustar forma de maxila, aumentando a largura da maxila pela expansão maxilar, seguido de um alinhamento e nivelamento dos arcos dentários, que vai primeiro, ou seja, nós ajustamos primeiro a base óssea e dentro dessa base óssea ajustada, nós ajustamos a posição dos dentes para que os bucomaxilos possam então realizar a cirurgia a contento. E vocês observem que na radiografia de perfil da face do paciente, a grande discrepância que existe, desequilíbrio na posição esquelética entre maxila e mandíbula. Então agora, chegando nessa condição, pode passar por favor, Fernando, onde a gente apresenta uma morfologia da maxila parabólica, onde nós temos os dentes alinhados, agora sim se pode realizar essa cirurgia de correção antero-posterior, que, como vocês observam já nessa imagem, a paciente não apresenta mais a discrepância esquelética antero-posterior, esquelética, porém as condições de tecido mole ainda precisam ser trabalhadas, aspecto nasal, aspecto labial e enxerto ósseo alveolar também, e as fixações aqui posicionadas também, né, Augusto? As fixações mudaram muito de 20 anos para cá também, não sei se posso dizer de 20 anos para cá, mas eu me lembro que as pessoas antes saíam de uma cirurgia ortognática com a boca amarrada, travada, falando assim, aí, tudo bem, então, né? Porque tinha que consolidar a parte esquelética por meio da imobilização das bases ósseas, né? Hoje em dia, Augusto e Catiúcia, vocês têm algo a falar sobre os materiais de síntese, que são os materiais de fixação que promovem, após a osteotomia, que é o corte ósseo, a fixação das bases ósseas? Primeiro falar da ortodontia, que é bem simples, né? Essa orto aí, né? Muito, bem tranquila, né? Ela passa a ser intuitiva com o tempo, mas tudo começa pelo diagnóstico, né? O diagnóstico é fundamental. Antes de começarmos um tratamento, vamos planejar um tratamento, né? A gente precisa perder tempo com o planejamento. Precisa entender o que levou àquela situação. Então, em ortodontia, quando nós temos um problema transverso, quando nós temos um problema de largura dos arcos maxilares, a primeira intervenção é ajustar transverso. Vamos ajustar o plano transverso. Nesse caso aí, um paciente adulto, um plano transverso, uma expansão maxilar, deve ser feita com aparelhos expansores específicos para isso, mas também com auxílio cirúrgico, porque uma expansão maxilar que você faz aos 7 anos de idade não é a mesma expansão maxilar que você faz num paciente adulto, maduro esqueleticamente, mesmo com a presença da fenda, mesmo que a fenda esteja ali presente. E Alexandre, você teve esse treinamento na sua especialização em orto? Então, Kátia, o meu treinamento ele começou logo após a graduação, porque eu tive a oportunidade de iniciar a minha residência em ortodontia preventiva e interceptativa no Hospital de Reabilitação de Bauru, que é ligado à Universidade de São Paulo. Então ali foi de cara, assim, meu aprendizado com ortodontia se iniciou com a reabilitação de fissurados de lábio e palato, e eu acho que ali começou a minha relação de amor mesmo, porque eu gosto muito de atuar nessa área, né? Eu vejo muitos profissionais, às vezes alguns colegas falando que a reabilitação, o tratamento de fissurado, de lábio e palato não dá camisa a ninguém, mas a mim deu bastante coisa, me trouxe muita satisfação e um grande privilégio conviver com diferentes profissionais e pacientes, né? Então ali começou a minha formação e já são 24 anos atuando nessa área, então me sinto ainda bastante estimulado a sempre estar aprendendo, né? Porque, como dissemos aqui agora anteriormente, a coisa não para. E para a gente ficar relevante é muito fácil, muito simples, né? Então, mas felizmente nós seguimos nessa estrada e temos bastante história para contar ainda hoje. E a respeito, eu gostaria de falar também a respeito das fixações, estávamos falando anteriormente, sobre pacientes aí com a boca travada antigamente, né? Falamos disso anteriormente. Hoje não é mais assim,
mas eu quero saber desde quando isso vem mudando e se atualmente, de 5 anos para cá, isso mudou muito, se os materiais de fixação podem ser reabsorvíveis ou devem ser sempre de titânio, se podem ser removidos depois ou devem ficar aí pela vida toda. Tá, boa pergunta. Os materiais, eles, assim, quando eu comecei a minha formação, já existia a fixação rígida, que é como a gente chama, são as placas e parafusos. Fixação interna rígida, né? Só que a disponibilidade disso ainda era complicada, especialmente aqui no Brasil. Material caro, pouco disponível para hospitais públicos, né? Cada vez o acesso a isso foi ficando maior, as empresas nacionais melhoraram muito a qualidade. Hoje em dia a gente tem empresas muito boas. A fixação, os princípios são parecidos com os princípios antigos, o design melhorou bastante, tem placas especializadas para cirurgia ortognática, que já vem pré-modelada, com vários furos, então assim, se tornou muito mais estável, né? E isso é especialmente muito importante para o fissurado, porque o fissurado, como a gente falou aqui, a gente está falando aqui da situação extrema, é o mais difícil, né? Uhum. Muitas vezes você tem que fazer um avanço muito grande, né? Um avanço de 8 milímetros, 10 milímetros, isso é uma coisa enorme. O que já torna recidivante mesmo com as fixações, né? Sim, e muitas vezes, exatamente, mesmo com as fixações, mas se você tem uma fixação muito boa, né? Isso já facilita bastante, não só a fixação, enxertar, esses pacientes é muito importante você enxertar. Mas, assim, raramente os pacientes saem bloqueados. Rapidamente, antes de você continuar sobre o material de síntese, falou sobre enxertia. Enxertia. Sintético ou autógeno? Depende. Por exemplo, temos 2 etapas aqui que a gente está falando. Reconstrução alveolar, mais ou menos aos 9, 8 aos 10 anos, por aí. Dos 9 aos 12 anos ali. Isso aí. Autógeno. Certo. Tá? Sempre. O padrão ouro, crista ilíaca. Perfeito. Né? Muitas vezes as pessoas falam, não, crista ilíaca. Para a maioria dos procedimentos em cirurgia maxilofacial, você não precisa de crista ilíaca. Mas para reconstrução alveolar, criança continua sendo padrão ouro. Né? E se você faz de uma forma delicada... Porque são ossos similares, né? Mesma origem embriogênica ali, né? Mesma formação. Exatamente. Muita medular, células tronco. Para uma criança que está em formação, aquilo ali, a gente vai ter um caso que a gente vai mostrar isso, uma formação óssea linda, né? Maravilhosa. Então, você fazer isso com osso particulado, muito bom. Já para a cirurgia ortognática, a gente não tem necessidade mais de crista ilíaca. A gente fazia isso muito na minha residência, abaixar um pouco a maxila e tirava a crista ilíaca. Não tem necessidade, porque é um osso que não tem mais crescimento, não vai dar uma diferença. E até para implantar, fazer uma prótese sobre implante ali, eu acredito que a cortical seja melhor do que um osso medular ali. Na verdade, nesse caso, por exemplo, na cirurgia ortognática, a gente não vai nem usar esse osso para implante, né? Esse osso é mais para consolidação maxilar. Certo. Então, mas assim, a gente funciona muito bem com um enxerto que é xenogênico. Ele não é sintético. Ele vem de origem animal. O que a gente gosta mais é o BIOS, que é a origem bovina, que é um enxerto que é usado aí há décadas e décadas e décadas, então a gente conhece muito bem, sabe como ele funciona, e a gente trabalha junto com fatores de crescimento do próprio paciente. Então, antes de começar a cirurgia, a gente colhe o sangue do paciente, coloca numa centrífuga especializada que faz a fibrina rica em plaquetas. Fibrina, eu ia falar plasma, mas é fibrina. Porque o primeiro que é o PRP, era o plasma rico em plaquetas. E o PRF é fibrina rica em plaquetas. Então hoje o padrão ouro é a fibrina. Fibrina. É uma das evoluções, né? Ótimo. Das nossas cirurgias foi... Exatamente. Isso você faz na hora ali. Na hora. Então a gente mistura o PRF com o BIOS. Então você tem uma matriz muito boa, óssea, né, onde você vai ter uma boa osteocondução associado a esse
essa fibrina que tem fatores de crescimento que vão estar estimulando diferenciação de células e angiogênese, né, formação de novos vasos sanguíneos. Isso é muito importante para os enxertos, né, ter boa vascularização, e aí isso daí normalmente funciona muito bem. Além de tudo, você tem ainda a propriedade física, porque ela fica com uma gelatina. Fácil de trabalhar. Fácil de trabalhar, né? Porque antigamente a gente usava aquilo ali que era um grânulo, parece, por exemplo, uma areia de praia, vamos dizer. Você coloca num gap e aquilo muitas vezes se dispersa. Certo. Nesse caso, por exemplo, a gente estava falando, depois a gente volta nessa questão do material de síntese, porque a gente está indo para outro caminho. A gente está falando sobre enxerto agora, e aqui nós não temos ainda um enxerto realizado, né? A cirurgia está realizada, a discrepância esquelética está corrigida, os tecidos moles ainda não, mas vocês observam que também existe ausência de enxerto ósseo, né? Existe ainda um procedimento que vai ser feito secundariamente. Vamos passar, por favor, Fernando? E aí nós temos aí o caso já, a gente deu um pulo maior, mas tá tudo certo. Nós temos, observem que agora a maxila, ela apresenta uma unidade maxilar, uma maxila que era seccionada, que estava em 3 partes, né? Nós tínhamos 3 segmentos, hoje a maxila é uma unidade. Nós conseguimos conferir unidade a essa maxila, e isso é feito também pelo enxerto ósseo alveolar, como o Augusto e a Catiúcia estavam falando aqui sobre as propriedades e as técnicas de enxerto atuais, basicamente também com a fibrina rica, a fibrina enriquecida, né? Nesse caso, quantos anos? Nesse caso, um resultado bacana, né? A gente já estava com esse olhar de tecido mole, de associar rinoplastia, ortognática. Isso que vocês trouxeram muito, esse olhar também para mim, assim. Essa cirurgia de aprofundamento de vestíbulo, o enxerto periodontal ali de tecido conjuntivo que vocês também realizaram, né? Ela ainda não passou nessas imagens, ela ainda vai passar por uma cirurgia terciária de lábio, cirurgia por uma rinoplastia também, e é um caso emblemático que nós trazemos no coração, né? E traremos para... Nosso primeiro caso, né, Alexandre? Foi nosso primeiro caso. Foi nosso primeiro caso. Primeiro caso. Facinho, primeiro caso bem fácil, simples. Então, envolveu todos os aspectos da odontologia. Aí, ortodontia, cirurgia ortognática, periodontia, dentística. O que mais podemos falar, né? Enfim. E quanto tempo? Tem uns 9 anos esse caso? Pelo menos acho que... Temos quase 10 anos de controle desse caso. Não, bacana isso, né? 10 anos atrás a gente já estava com esse olhar, né? De melhorar ali os tecidos moles, parte estética, né? Exatamente. Que acomete todo o rosto, né? Não é só a mandíbula, a maxila. E aí o aspecto, como dissemos, né? O aspecto social, o aspecto funcional do ser humano, né? Hoje é uma profissional atuante no mercado e muito importante em nossas vidas também profissionais, e ela também nos traz com muito carinho também, até hoje. Com muito respeito também, muito amor. Algo mais podemos passar? Querem falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa a respeito dessa condição? Augusto, nós temos ali a cicatriz. Eu acho importante a gente comentar um tópico que, então eu vou adiantando, né? Que muitas vezes a necessidade de uma cirurgia bimaxilar, né? Como foi feita nessa paciente. Perfeito. Porque, na verdade... maxila, mandíbula e mento, sempre? Quase sempre. Né? A gente não pode falar sempre, mas quase sempre. Quase sempre. Quase sempre. Por quê? Como você tem uma etiologia que aparentemente é da maxila, né? Onde os pacientes, eles desenvolvem esse problema da classe 3 pela fibrose, pela contração cicatricial das cirurgias prévias. Então, você supõe que a cirurgia é só maxilar. Nem sempre. Quase nunca. Exatamente. Então, muitos cirurgiões, e a gente antigamente achava assim, não, então vamos fazer cirurgia maxilar. Só que o entendimento facial de hoje em dia, de rotação de plano oclusal, das proporções, que a gente, há muitos anos atrás, a gente não tinha, era muito subjetivo.
fez com que a gente entendesse que a maioria desses pacientes, uma vez que você afeta o crescimento maxilar, a Todos os outros mandíbula aspectos também vão vai sofrer, estar sem afetada. dúvida, sem dúvida. A mandíbula do fissurado, ele apresenta características específicas, né? Exatamente. No ângulo goníaco, no padrão de crescimento vertical, no excesso do terço inferior, na mandíbula, né? Não na maxila, obviamente. Então, Exatamente. o prognatismo mandibular nem sempre vai ser uma condição, eu diria assim, protagonista, mas vai ter a necessidade de envolvimento, até porque o avanço maxilar ele vai ser muito grande, né? E isso gera possibilidade de recidiva, como veremos aqui nesse próximo caso. Olha, veio na hora corretíssima. E essa é outra dúvida dos pacientes também, né? Mas, doutor, se meu queixo é que tá para frente, não é ele que tem que ir para trás? Isso. É uma das perguntas, algumas dúvidas que inclusive, é muito comum. Mesmo no paciente com fissura palatina. Exatamente, É exatamente. porque é a forma que o paciente se vê, ele não tem o entendimento como a gente de que a maxila está para trás muitas vezes, né? Ele acha que o queixo está para frente, porque é a forma que ele se vê, é a forma mais básica de análise, né? E você tem que orientar ele com relação a isso. Ok, isso aí. Nós temos dando prosseguimento, então, né, nós temos mais uma questão importante aí, de um início de tratamento precoce. Então, quem está em casa aí consegue observar que nós temos a presença da fenda palatina no lado esquerdo, né, desse paciente. Geralmente, junto com a fenda, temos a ausência dos incisivos laterais. Às vezes temos a presença de dentes conoides, que são dentes um pouquinho menores e com uma má formação ali, que podem ser reaproveitados e são importantes também. A gente consegue observar a presença de um conoide atrás do arco de nivelamento ali, são importantes para a manutenção da estrutura óssea, de osso, de massa óssea alveolar, porque a extração de um dente perde-se também com o tempo aquela estrutura óssea. Então, qualquer presença, nem que seja um microdente, é importante a sua presença para a manutenção da parte óssea. E esse paciente começou também precoce, né, Augusto? Ele já está tratado do ponto de vista das cirurgias reabilitadoras, né, primárias de lábio, possivelmente palato também, mas ainda sem enxerto ósseo alveolar. Escapou o enxerto ósseo alveolar aí, passou o tempo ideal já, porque a gente pode observar pela irrupção dos dentes na área da fissura. Mas, como conduziríamos então esse caso, Augusto? Como foi o planejamento desse caso que chegou para você aí? Sim, inclusive já com um alinhamento feito. Corrigindo, aquele ali não é o conoide, aquele é o canino já. Certo, é um canino. Porque ali não está aparecendo muito bem, né? Ou seja, o canino já irrompeu, já passamos da fase ideal de um enxerto ósseo alveolar. Exato, tá? Exato. Né? Então esse paciente, ele chegou, se eu não me engano, ele já tinha uns 12 anos. Dentição permanente completa, ele tá com 18, pelo menos 12 19 anos, agora. Então ele tinha uns 12 anos, chegou pra gente assim, um paciente de Itaperuna, aqui no Rio de Janeiro, provavelmente uma das cidades mais longe, na verdade... Longe, trabalhei lá por muitos anos, longe. Eu já fui algumas vezes, é tipo umas 5 horas quase de estrada do Rio de Janeiro. 5 horas de estrada, né? Trabalhar com o Dr. Max Bedin. Então esse paciente, ele ainda vem até hoje no nosso consultório, a gente inicialmente atendeu ele num serviço público, fizemos uma cirurgia de reconstrução alveolar, chamei um colega, Bruno Dias, que trabalha no CETAC, trabalha muito bem com reconstrução alveolar. Então fizemos com crista ilíaca. Aí eu acho que a gente vai ter a oportunidade de mostrar ele depois do crescimento, como ficou bom, né? E isso é importante, porque quanto melhor é a qualidade, muitas vezes a gente vai tratar um paciente de cirurgia ortognática que não fez uma boa reconstrução alveolar, e aí você tem uma dificuldade para rinoplastia, porque você não tem a base esquelética bem montada. Cria a simetria da base nasal pela ausência de continuidade da maxila ali. Exatamente. Então esse caso é um caso que já passou, mas a idade ideal, mas muito bem sucedido, muito bem sucedido. Quer passar? Rapidamente, uma coisa aqui, nós podemos observar a severidade. Volta rapidamente.
observar nessa tenra idade, por volta de 12 anos, já essa característica de face côncava, né, que nós dizemos, com prognatismo, vamos dizer assim, entre aspas, um prognatismo mandibular já evidente. Isso denota já uma severidade da condição dessa anomalia, também pela mordida cruzada anterior nos arcos, né? Vamos passar, então. Sim. E vocês vão ver que isso depois vai se acentuar muito, né? Pode passar mais um, isso, perfeito. Então, ali tá um pouco difícil de ver, porque essa é uma tomografia transparente, na verdade, mas ali a gente já tem a reconstrução na época. A gente vê ali uma cortical de osso ilíaco e abaixo aquele sombreamento ali todo, osso particulado de crista ilíaca, que hoje em dia eu associaria com PRF também. Né? Na época, acho que a gente não tinha isso ainda disponível. Então você fecha essa fístula residual, esse paciente tem ainda uma comunicação nariz nasal, né? com boca. Uhum. Então é importante você separar a mucosa nasal, a mucosa vestibular, que é a mucosa oral vestibular. A gente consegue enxergar a mucosa nasal separadinha ali, uma parte, né? Não a mucosa nasal, mas a criação de uma área ali, de uma separação ali entre nariz e... Aquele enxerto ali, aquele bloco é fundamental para criar esse assoalho da cavidade nasal. Perfeito. Exatamente. E a mucosa palatina. Então essa é uma cirurgia extremamente complexa. Se você fizer ainda dentro desse prazo, ainda vai. Agora, você tratar um paciente já adulto é muito mais difícil. Muito mais complicado. A chance de você ter um insucesso é muito maior. Por isso, a importância e a necessidade da orientação de famílias, às vezes carentes, para o retorno, para o acompanhamento com a ortodontia, porque sem a ortodontia não se consegue fazer esse procedimento, porque você tem um colapso de toda a arcada. Então, a importância de enfatizar isso e se criar alguma estrutura social que permita que esses pacientes consigam fazer esse tratamento. Exato, né? Perfeito. Pode passar. Quer falar, comentar alguma coisa? Ia comentar a respeito da importância do enxerto, então, para a resolução da comunicação buconasal, né? Que a alimentação do paciente fissurado fica muito comprometida com essa comunicação buconasal. A fala fica comprometida também. Isso eu quero entrar num assunto também depois, assim que chegarmos no ponto sobre o avanço maxilar. Sim. E a fonação desses pacientes, que não, em momentos onde não deveria ter o escape de ar nasal e acaba acontecendo, né? Sim. Fiquem à vontade aí. Então, tinham 13 anos ali, a gente colocou 13 anos e reconstruiu, o canino foi para a posição. A partir do enxerto ósseo alveolar, temos agora estrutura para movimentação dentária, porque o dente precisa para o dente ser movimentado ao longo do arco maxilar, precisamos de osso para isso. Então, feito o enxerto ósseo, observem que o canino agora foi movimentado para a área do que antes era a fenda alveolar e agora nós temos essa parte reabilitada, né, em partes. Isso. E aí a gente vê de 2017 para 2022, esse paciente passou por surto de crescimento e como ele já tem essa discrepância óssea já em classe 3, ele não tem mais stop, ele não tem mais... Não tem mais stop, exatamente. Você não tem mais overbite, então a mandíbula cresce livremente. Cresce livremente e o crescimento mandibular se dá com o crescimento da puberdade. Então, enquanto o garoto de 13, 14, até os 18, 19 anos está crescendo, a mandíbula também está crescendo e por isso, não só pelo preparo ortodôntico, como pelo próprio crescimento mandibular, o aumento dessa discrepância esquelética, né? E esse preparo ortodôntico, observem, vou puxar para a ortodontia rapidamente, que esse é um preparo ortodôntico finalizado para a cirurgia ortognática, onde nós observamos a presença de arcos retangulares rígidos, né, pesados, não sei exatamente a medida ali, que me parece uma técnica de bag no arco inferior, talvez, um edgewise e uma mistura de bag, mas geralmente, tradicionalmente, arcos 0,19 por 0,25 ali, rígidos, com ganchos interproximais colocados ali, nesse caso, em todos os pontos de contato interproximais. Hoje o pessoal está facilitando a vida do ortodontista, né? O Augusto pede pontos específicos ali, 3, 4 ganchos, a Catícia também é bem menor o número de ganchos,
mas eu tenho certeza que esse preparo ortodôntico da maneira que está facilita em muito a sua própria cirurgia, né? A fase de bloqueio bloqueio transcirúrgico, né? Para a gente, hoje em dia, essa montagem já não é tão necessária. A gente quer ganchos no aparelho, no bracket. Certo. E isso muito mais para o controle pós-operatório. Ótimo. Para intercuspidação, entendeu? Uhum. A gente prefere muito mais colocar elásticos em ganchos do que no gancho soldado no arco. Perfeito. A gente tem maior controle de vetor, maior controle de intercuspidação, então para a gente é muito melhor, muito menos desconfortável para o paciente. E na hora a gente tem um recurso que a gente coloca uns parafusinhos, como se fossem uns microimplantes, Sim, você sabe sim. bem, que são os parafusos IMF ou BIM. Me lembro bem, Né? de um momento ali na cirurgia onde você falou, posso colocar aqui? É aqui que você quer? Né? Falei, aí. É exatamente isso aí. Então isso daí hoje em dia já facilita e a gente poupa um pouco do aparelho durante a cirurgia, né? Para ter certeza que não vai se soltar nenhum bracket, porque pra gente no pós-operatório é ruim quando se solta. Sem dúvida. Né? Muito mais do que durante a cirurgia, para o controle pós-operatório, ainda mais num paciente fissurado, que a gente vai ter que ter um controle muito grande. Sim. Quer passar? Essa é a face dele, então, pós-preparo ortodôntico. Então, a discrepância, a aparência da discrepância fica muito maior, né? Exatamente. Pessoal. E aí, mostrando, né, a implicação na face daquelas cirurgias anteriores. Né? Ele pode ter um componente já de classe 3, que é esse crescimento onde a mandíbula é maior. Isso pode ser também normal dele, da família, um componente genético, sim. Mas a gente acredita que a grande maioria dos pacientes que desenvolve esse problema fissurado, que o problema maior é da fissura mesmo e das cirurgias anteriores, que são extremamente necessárias. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem como você não fazer, né? Claro. Tudo depende ali da sua fase de desenvolvimento. Elas são importantíssimas, mas ao longo do tempo elas vão gerar consequências, né, negativas. Exatamente. Pela própria condição, né? Não que a cirurgia cause um aspecto negativo, não é isso que queremos dizer, mas é que a consequência da cirurgia pro crescimento facial não controlado, ela vai ser extremamente negativa. É importante comentar só, Alexandre, né? Às vezes a gente vai ver aí pais de crianças fissuradas que nem sempre a gente chega nessa situação, né, Alexandre? Sem dúvida. Às vezes tem pacientes que fazem quiloplastia, palatoplastia, ortopedia interceptativa e finaliza o tratamento. Resolve, sem né? dúvida. Sim, temos esses pacientes. Dependendo, isso que nós estamos ilustrando aqui são os casos de maior severidade da fissura palatina, mas casos de menor severidade são resolvidos ao final da dentição permanente, por volta de 12, 14 anos, o caso está finalizado. Mas e às vezes aqueles tracionamentos maxilares ortopédicos tracionamento maxilar funciona, a gente faz o tratamento da classe 3 por meio de ortopedia maxilar, que também se desenvolveu, os protocolos hoje são mais ainda eficientes por meio de ancoragens esqueléticas. E sim, trazem resultados muito animadores e muito satisfatórios. Agora, quando a fenda alveolar, quando a fenda lábio-palatina, ela pega todo o aspecto anatômico do nome da condição, né, anomalia, aí é mais difícil, fissura lábio-palatina, aí sim, realmente, nós temos essas alterações morfológicas que são muito gritantes, né? Sim. E aí, chamando a atenção aqui, né, para quem é cirurgião, a gente vê uma reconstrução como essa e é uma coisa linda. Linda. Né? Linda, porque você vê ali uma situação que é praticamente uma anatomia praticamente normal da abertura piriforme, que é essa abertura da cavidade nasal. Então, a conformação da cavidade nasal também tá ótima, né? Exatamente. E méritos ao meu colega, doutor Bruno Dias, que ajudou a gente nessa cirurgia e tem assim, uma técnica muito boa nesses casos de reconstrução alveolar. E aí agora a gente vê uma situação gravíssima, né, de uma discrepância muito grande e
a maxila muito hipoplásica. Sim. Muito hipoplásica. Às vezes parece até que a mandíbula está exageradamente projetada, mas no caso dele é verticalmente e anteroposterior muito hipoplásica, né? Então, uma cirurgia que vai, sem dúvida, ser muito complicada, muito difícil. Se você Desafiadora. tá falando, acredito, porque para mim já é complicado, acredito que para você seria um pouco menos, mas não. Não. Agora, como falamos, né, a má formação ela desencadeia um processo, uma alteração morfológica em todos os aspectos faciais, independentemente deles estarem diretamente envolvidos ali. Então, a mandíbula, uma das características, né, repetindo isso aí da mandíbula do paciente com fissura lábio-palatina, é o ângulo goníaco muito obtuso, né, muito aberto, e um padrão de crescimento vertical que acaba gerando um terço inferior também desproporcional. E é isso. Vamos lá, vamos seguir. Esse é o planejamento cirúrgico, né? Então é o que a gente estava falando, planejamento digital. Então é o que possibilita a gente ter assim, esse entendimento todo que a gente não tinha no passado, onde a gente fazia aquelas cirurgias de modelo. Pena que a gente não pegou uma foto aí para o pessoal ver. E cada espícula óssea, né, que vai dar um batente ali, que vai impedir aquele avanço, é possível notar, né? É possível notar a posição do nervo. Então você já sabe se você vai ter que, o cuidado que você vai ter que ter para a gente não ter, por exemplo, uma lesão nervosa e uma parestesia definitiva. Então isso é muito bom para a gente, né? Pode passar? Acho que a gente vai ver aí a modificação, olha. Pode parar aí. Essa modificação, ela é a modificação do planejamento. Então a gente vê ali o grande avanço maxilar, o Alexandre. Sim. A gente avançou, se eu não me engano, uns 8 milímetros, né, Kátia? Um reposicionamento também inferior. Um reposicionamento inferior enorme. Então, esse é um paciente que vai precisar de uma boa fixação rígida. Ele vai precisar de enxerto ósseo. No gap. E a gente já sabe que vai ser uma cirurgia difícil, né? Só que a nossa filosofia é tentar trazer o melhor resultado possível para esse paciente e lançar a mão de todos os recursos que a gente tem disponível para estabilizar essa maxila, né? E, eventualmente, a gente tem que explicar para o paciente que a gente pode ter alguma perda de estabilidade e precisar de algum ajuste, né? Em relação à ortodontia, uma coisa que eu falaria, Alexandre, muito pra gente é muito boa, é você ter o máximo possível de overbite. Overbite anterior, né? Sim. Desde que, especialmente, que você não faça muita extrusão de incisivos. Você diz o trespasse vertical. Trespasse vertical, porque isso que vai dar o stop na recidiva. Perfeito. Você tem uma tensão, você tem uma contração cicatricial que quer tirar a maxila de posição. Preparo transverso, acredito eu, também que seja importante para evitar segmentações. Vocês segmentam a maxila dos fissurados também? Não, raramente. Raramente. Eu sei que fissurado raramente, mas raramente, tá? Porque o protocolo convencional para vocês é sempre segmentar a maxila, né? A gente segmenta com bastante frequência. Certo, mas não no fissurado. No fissurado, ele não tem capacidade de distensão palatal para uma expansão. Então, se você tem que expandir, você tem que expandir antes. Não tem jeito. A gente pode até segmentar, se a gente quiser uma melhor engrenagem de cúspide, né? Mas criar dificuldade demais. Exatamente. Evita-se. Muitas vezes você já opera o paciente, ele já está segmentado naturalmente quando você não foi feito um enxerto ósseo e não se criou a unidade. Exatamente. Mas é isso. Trespasse vertical para a gente é muito importante. Quando a gente perde, e mais do que isso, é o controle pós-operatório. Eu falo para os meus pacientes o seguinte: você não pode ficar feliz quando acabou a cirurgia e o resultado está bonito logo depois da cirurgia. A gente tem que ficar feliz 3 meses depois. Perfeito. Porque esse acompanhamento esquelética ali. Exatamente. 3 ou às vezes até mais. Esse acompanhamento é fundamental. Então você tem um ortodontista também e um paciente cooperativo que vai, e um ortodontista disposto a recolar um bracket, mesmo numa situação difícil.
Isso é muito importante. Infelizmente, a gente, hoje em dia, tem muita dificuldade com isso. Né? Às vezes, clínicas que atendem mensalmente, muito controlado o horário de tempo. Não. Aí a gente fica com uma dificuldade num paciente que, às vezes, vai ter que reoperar por conta disso. Né? É muito importante o tratamento individualizado desses pacientes. Né? Não dá para ser uma cadeia de produção. Né? Exatamente. Então, esse paciente, ele ficou... A gente teve uma dificuldade muito grande para trazer a maxila. Pela fibrose tecidual. Muita fibrose. Isso. Então, a gente usa, né, uma ferramenta, um instrumental que a gente traciona a maxila. A maioria dos pacientes, isso vem assim com tranquilidade. Nesses pacientes, às vezes, por uma fibrose muito grande, você pode ter muita dificuldade para trazer. Então, às vezes, é um trabalho ali. E às vezes você traz, mas a fibrose busca de volta. Busca de volta. Isso. E às vezes você traz, mas está ali no limite. O ideal é nessa movimentação, né, que a gente chama de mobilização, a gente trazer até a mais do que a gente precisa. A sobrecorreção. Isso. Então, o que nós estamos vendo aqui, na verdade, na linha inferior, é a recidiva pós-operatória. Exatamente. Que acabou, obviamente, que não voltou ao ponto inicial da condição, né, que era muito mais severo, mas gerou novamente uma condição de mordida cruzada anterior, onde traz a necessidade de uma nova intervenção cirúrgica, né? O que não é raro. Vamos falar aqui, né? Que não é raro. Mas a gente já teve um resultado muito bom, verticalmente ele ficou muito bem. Tem aí a foto dele? Tem, pode passar. Olha aí, muito bom. Então, verticalmente, ele já ganhou muito, né? Então, por que isso é importante? Para quem não entende muito bem o que é o vertical. O ângulo nasolabial, né? Muito bom também. O ângulo nasolabial melhorou muito. E a exposição dentária, né? Um paciente que, às vezes, ele é novinho, mas ele sorri, ele não aparece os dentes. E aí isso envelhece a pessoa, né? Exatamente. Quando nós temos o giro da mandíbula no sentido, vamos dizer, anti-horário, né, isso traz um aspecto de envelhecimento para o paciente. Exatamente. Então esse paciente, ele está selando os dentes, né? Porque normalmente esse paciente, ele acaba até ficando com a boca meio aberta para mascarar um pouco essa deformidade. Aqui a gente está mostrando exatamente como porque a gente vai operar. Ali já recidivado, a aparência facial melhorou já muito, mas a gente ainda vai ter que operar o nariz dele, né? Então isso é algo muito importante também. Vários pacientes, especialmente no Brasil, já têm o nariz selado. O que é o selado? É a falta de projeção do dorso. Já tem a base nasal larga, e quando você faz grandes avanços que são necessários para esses pacientes ficarem com uma morfologia facial, uma projeção facial adequada, você acaba comprometendo o nariz. Alargando a base, né, nasal. Exatamente. Então, a gente acredita que temos a foto frontal também, né? Próxima. Pode passar. Isso. Olha aí. Então, o nariz, ele fica, às vezes, mais... a simetria continua, mas a base nasal fica mais alargada, o selamento fica maior, porque agora a maxila que estava para trás está mais para frente, então o nariz parece que ele some. E a gente observa também o ganho de proporção também na altura facial anteroinferior. Antes nós tínhamos basicamente a mandíbula predominando na altura facial anteroinferior, com uma diminuição da altura da maxila em relação à base nasal. Exatamente. E agora a gente tem os terços inferiores ali todos proporcionais. E as cirurgias, né, reparadoras continuam, né? Não para por aí. Esses são pacientes que eles são guerreiros, né? Eles estão ali, e a família também, né? Sim. Estão ali desde o primeiro ano de vida, e a cirurgia já se torna uma parte da vida deles. Até os 18, muitas vezes, várias cirurgias. Sim, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Podemos passar? Pode passar. Mas falando ainda da maratona, o que é a vantagem, o que a gente vê é que cada passo também dá mais motivação para eles. Como se ganhasse um novo oxigênio, né? Exatamente. Então eles vão vendo aquilo ali, eles vão curtindo o resultado. Então esse resultado ele já fez o paciente ganhar ali mais autoestima e querer o próximo passo.
Sim. né? E eles já estão acostumados a isso. Obviamente, toda cirurgia é muito complicada pós-operatória, mas eles já estão um pouco mais acostumados a isso. Pode passar? Eles recebem muito melhor do que os outros pacientes, né? Que eles vão precisar de refinamento, de cirurgias secundárias. Eles recebem muito Eles melhor. já entendem isso. Eles entendem o muito processo. melhor. E aí agora nós temos o nariz já mais conformado. Eu acredito que seja a segunda cirurgia, né? Pós Exato. segunda cirurgia. Exato. Então, o que foi feito? A gente propôs para ele trazer a maxila para a posição novamente e uma rinoplastia. Aí, nesse caso, a gente associou a rinoplastia. Nem sempre, no fissurado especificamente, a gente faz rino associada, porque são duas cirurgias muito complexas. Então, a gente tem que sempre avaliar caso a caso. Nesse paciente, a gente fez a ortognática e depois a rinoplastia, mas deu para fazer a maxila isolada, né? Que era a revisão da cirurgia ortognática. E é muito interessante, como a Catiúcia falou anteriormente no início da nossa conversa aqui, como como a gente enxerga o paciente, né? Às vezes aquela coisa, o julgamento, né? Vamos dizer assim, da primeira vista. Como nós temos um aspecto, né? O que ele o olhar dele mudou. Isso que eu quero dizer. O olhar dele mudou. Então é uma pessoa que transmite mais pra gente, né? Mais energia, mais foco, mais dinamismo, mais tudo, né? Isso é uma pergunta que muita gente faz no Instagram, quando a gente coloca as fotos de antes e depois. Nossa, o olhar mudou. Vocês fizeram alguma cirurgia nos olhos? Mas é exatamente isso. O olhar muda sim. por vários... Quando eu costumo falar, a nossa missão, né? Em qualquer reabilitação, a pessoa vem pela estética. Sim. E quando a gente vai apresentar a proposta de tratamento, a nossa proposta é: vamos ajustar a anatomia. Isso. Vamos ajustar os aspectos anatômicos, harmonizar o que está errado, né? Equilibrar. Porque a estética vem como consequência. Sim. Então a nossa busca é equilíbrio. Você quer estética? Vamos equilibrar a anatomia, que a sua estética vai aparecer naturalmente. Né? É sobre isso. É isso. Vamos lá. Então pode passar. Aí é o sorriso dele, ó. Muito bom. Né? Ele provavelmente pode ser feita ainda uma gengivoplastia ali, melhorar um pouquinho a gengiva dele. Tá um pouquinho inflamado, mas uma ortodontia de excelência também, muito bem realizada. A equipe da ortodôntica de Itaperuna. Muito bom. Excelente. Então, um desenho, né, do sorriso, olha lá. Sorriso largo, bonito, né? Perfeito. E aí já a visão em perfil. E agora entra os refinamentos, né? Esse paciente ele já está bem, pronto. Agora já está com a oclusão estabelecida. Agora é perfumaria. Exatamente. E aí entram os procedimentos estéticos menores. Né? Sim, dentística, uma gengivoplastia, uma revisão da cirurgia nasal. Sim, um refinamento ortodôntico. Importante lembrar que após a cirurgia ortognática, né, entramos na fase da ortodontia pós-operatória, que é a finalização ortodôntica, onde nós vamos dar a finalização mesmo da oclusão, os aspectos de intercuspidação, sorriso, face em repouso, face análise dinâmica e tudo isso. Então, enquanto o ortodontista está ali aumentando a intercuspidação, né? Aquela coisa que às vezes até o paciente... Até passa do ponto, né? Até passa do ponto, que os pacientes já... Tá bom já, doutora? Tira isso, cara. Não aguento mais esse... E a gente fica com uma raiva quando o paciente já tá satisfeito por causa do rosto. Sim. Mas, quer tirar o aparelho. Quer tirar. Já tá bom. Mas assim, mas quando o paciente já fala assim, já tá bom, eu já tô feliz, eu já me sinto como tendo alcançado o meu objetivo, né? Entendeu? Mas aí eu relaxo e consigo trabalhar com uma vitória. Enquanto isso, a gente está aqui pensando no que a gente pode fazer ainda melhor para refinar os resultados estético-faciais, né? Então... Isso aí, olha lá. E aí a gente vai até onde o paciente tem a motivação para fazer e o que a gente acha que é seguro ainda fazer e previsível. Claro, né? E pensar no custo-benefício de cada movimento a mais que nós vamos estar fazendo também, porque tudo gera consequências, né? Positivas ou negativas, a gente precisa também ver o custo-benefício de tudo isso. Exatamente. E aí a gente tem agora na segunda imagem já o caso pós-operatório, não finalizado, cirurgicamente finalizado, mas ortodonticamente ainda buscando, vamos buscar, né, remover esses arcos pesados e buscar uma intercuspidação. Exatamente, é isso aí.
Bom, então a gente continua falando do aspecto do crescimento crâniofacial, né, desses pacientes, que obviamente na primeira infância a maxila não cresce, a maxila ela vai crescer com a base do crânio, então a base óssea, que como tem o crânio tem um crescimento cerebral, a maxila também vai sofrer esse crescimento na primeira infância, e a mandíbula, que é o arco dentário que está no arco dentário inferior, ela vai crescer na puberdade. Então, até a foto do meio, nós temos um garoto de 7, 8, 9 anos com a presença da fenda palatina, que a maxila aparece numa vista da face um aspecto normal, mas a partir do momento que a mandíbula começa o crescimento da puberdade, a característica de face do paciente com fenda palatina vai se manifestando, como nós falamos aqui, a fenda ela envolve a maxila, mas ela traz repercussões em todo o complexo craniofacial. Então a gente observa que vai se desenvolvendo o aspecto de concavidade facial ao longo do tempo, né? Pode passar, por favor? Então esse foi um caso tratado desde os primeiros anos de vida. Nós temos na primeira imagem ali um controle, já passou por uma expansão maxilar, está com uma contenção fixa ali para segurar a dimensão transversa alcançada e num momento de irrupção dos dentes permanentes, ou seja, é um momento de controle ortodôntico do desenvolvimento dentário e craniofacial. Então, conforme o tempo vai passando, chega na dentição permanente, fiz nesse caso um alinhamento ortodôntico prévio, aguardando ainda o crescimento mandibular. Então, o que nós temos na última imagem são os arcos já, vamos dizer assim, tratados na primeira fase da ortodontia preventiva e interceptativa, já sem um aparelho, ainda com a presença da fenda palatina. Na rugosidade palatina ali a gente observa a presença de um defeito, mas a cicatrização também na área de palato mole, ou seja, esse era um tipo de fissura que nós chamamos de pós-forame incisivo. É uma fissura que ela envolve somente o palato duro, podendo chegar até o palato mole. Não envolve lábio nem arco dentário, mas traz repercussões no crescimento também, né? Pode passar, por favor? E o aspecto oclusal que nós vamos ter, Fernando, é esse. Volta, por favor? É esse aspecto, né? O que eu consegui fazer com a ortodontia aí? Simplesmente dar um trespasse de incisivos, mas porque a mandíbula não foi tratada. A mandíbula, vocês observam que está com uma compensação dentária muito grande, ou seja, uma inclinação dos incisivos inferiores para lingual, para a palatina. Então, existe claramente uma discrepância esquelética antero-posterior e transversa, que vai ser acompanhada ao longo do tempo. Hoje ele tem, nesse momento de foto, deveria ter 12, 13 ou 14 anos. E agora o que nós vamos fazer? Nada. Esperar o crescimento esquelético, craniofacial se estabilizar, para então iniciar um tratamento ortodôntico, um preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática. Pode passar, por favor? Então, é feito o alinhamento e nivelamento então, dos arcos, e a gente observa que agora a discrepância esquelética se mostra toda presente aí. Não tem mais a compensação dos incisivos inferiores. Os incisivos foram descompensados, ou seja, foram posicionados corretamente na base óssea desse paciente. E quando a gente posiciona os dentes corretamente na base óssea, a discrepância esquelética se revela verdadeiramente, né? Então, os dentes corretamente na base óssea têm mordida cruzada anterior. É até importante falar isso para o paciente, né? Seu tratamento ortodôntico vai piorar temporariamente o seu aspecto facial. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo, o que eu costumo dizer com o preparo ortodôntico, a gente está revelando a discrepância esquelética pela inclinação dentária, né? Pela desinclinação dentária. Então, olha a diferença aqui. Eu consultei Augusto, Catiúcio, o que vocês querem de ganchos? Aí ele fala, Alexandre, tem gancho no bracket? Não preciso de mais nada. Mas ainda assim eu botei uns Kobayashi ali na área de incisivos para facilitar. E podemos seguir, por favor? Nós vamos ter agora as imagens pré e pós-preparo ortodôntico. Então as imagens de cima foi a primeira fase do tratamento ortodôntico concluída, com muitas limitações ainda por conta do baixo crescimento maxilar. E agora nas fotos inferiores o preparo ortodôntico
já o paciente preparado, pronto para a cirurgia ortognática. Pode passar. Nós vamos ter aí então o sorriso dele pré-cirurgia ortognática. Observem as características de face, mais importante, a face de perfil, né? Então, não só a deficiência maxilar associado a um posicionamento mandibular específico da fissura palatina, que é o aumento do terço mandibular, o terço inferior mandibular. O aspecto nasal também, né? A gente perdeu aquele nariz arrebitado e agora é um nariz, como nós podemos falar, com a base nasal, a gente perdeu o ângulo ali, como é que... A gente chama o nariz adunco, né? Nariz adunco, perfeitamente. Era um nariz arrebitado, foi se tornando um nariz adunco, porque a cartilagem está crescendo também. Né? A cartilagem continua crescendo ao longo da vida. Então o nariz está crescendo e a maxila está pobre, ela não cresce, ela tem fibrose, ela tem cirurgias reparadoras, ela tem a anomalia ali presente, né? Ela só está mascarada. Então, seguindo o preparo ortodôntico, a gente já foi direto aqui nesse caso para a finalização, né? As imagens já foram direto para a finalização. Então foi essa oclusão final que a gente atingiu. Então agora sim existe uma normalidade oclusal, uma normalidade anatômica, onde os aspectos todos estão equilibrados, e como dissemos anteriormente, equilibrou-se a parte anatômica, a estética virá como consequência. Então a nossa busca é o equilíbrio anatômico. E aí sim, pode passar, Fernando, nós teremos o alcance cosmético, estético, funcional também, né? Não só estético, como funcional. Então, acertando as partes anatômicas, teremos funcionalidade e o ganho estético, como vocês podem observar nas fotos da linha de baixo. Então, o antes e o depois da cirurgia, com a mudança no aspecto facial, no aspecto nasal, no aspecto dos lábios, no aspecto do sorriso, e no aspecto também de brilho nos olhos desse paciente, né? Porque é transformador realmente. Augusto, Catiúcia, a gente finaliza com esse caso lindo que vocês tiveram a oportunidade de operar, que eu tive o prazer também de preparar esse caso para vocês e passo a palavra final a vocês. A gente agradece trabalhar com um ortodontista do seu nível. Obrigado. É uma honra pra gente. Ter amigos assim fica mais fácil, né? Só caso fácil, né? Só caso simples. Isso, muito bom. A gente aqui não gosta de nada difícil, né? Só é o desafio que nos move, né? O desafio que nos move. Exatamente. Sem dúvida, são casos aí bem desafiadores e a gente fica muito feliz aí de estar tratando eles com você, né? Porque são casos que a gente precisa realmente dessa comunicação, né? E ficamos muito satisfeitos com o resultado e ver os pacientes felizes depois da cirurgia. Esse paciente, por exemplo, é um paciente que a gente fez uma combinação aí de procedimentos. Esse foi um paciente que a gente conseguiu, diferente do outro caso, onde a gente fez uma cirurgia separada, né? Ortognática e depois nariz. Esse paciente não, a gente já conseguiu. Teve a rinoplastia também. A rinoplastia Perfeito. simultaneamente. A ortognática. Que é um novo desafio também, né? Na cirurgia ortognática, né? Que há 20 anos atrás não fazia-se a rinoplastia, né? A gente já tem um associado à ortognática. Eu sei que vocês são precursores nessa área aí, vocês estão desenvolvendo e abrindo esse caminho. Talvez aqui no Brasil, mas assim, América Latina inteira. Já se faz. Já faz. Europa. Mas é uma dedicação muito grande, é um comprometimento de vida muito grande que o cirurgião tem que ter, porque são duas cirurgias extremamente complexas e que eu não acredito que isso vá se popularizar algum dia, porque realmente exige um treinamento muito grande. Então, alguns cirurgiões preferem também se dedicar aos procedimentos deles, então alguns vão trabalhar em conjunto, fazendo com equipes separadas, né? Sim. Mas alguns cirurgiões como a gente, que tem essa determinação e gostam de ambas as cirurgias, vão cada vez mais agregar isso e fazer simultaneamente. Perfeitamente. Lembrando que nem sempre o nosso caminho não é feito só de rosas ao longo do caminho, né? Nós temos dificuldades também, enfrentamos as dificuldades para chegar nesse resultado final. Mas acho que tudo isso torna
o resultado mais satisfatório, vamos dizer assim, né? Torna a nossa conquista que eu digo dos nossos pacientes também mais É um relacionamento, né? Eu costumo dizer para os pacientes que é um relacionamento, é um casamento. A gente casa com os pacientes. É isso né? aí, a gente assume, né? Aquele pré aquilo ali, pra a gente está se conhecendo, namorando. O dia da cirurgia é o casamento. Perfeito. E o pós, não é a lua de mel boa, não, né? É a parte de 10, 20 anos de casado, pós-operatório. Depois que vem a lua de mel. Bom, então a gente finaliza por aqui. Foi um grande prazer estar com vocês. Obrigado por dividir esse tempo. Prazer foi nosso. Para mim, um grande momento nosso. São 20 anos já que estamos, né? Quase 20 anos que estamos atuando nesse meio. E não podemos falar, né? Não fala idade, né? Não denuncia assim. A gente tá ficando velho. Mas eu não tenho cabelo branco, não. Agora você e o Augusto. Vixe. Tô cinza, tô gris. Ao pessoal que está assistindo, muito obrigado aí por chegar até aqui ao final. Gostaria de falar a vocês para curtir, compartilhar, comentar. E finalizamos aqui a nossa apresentação, a nossa conversa, nosso debate. Primeira de muitas. Primeira de muitas. Muito prazeroso, tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigadão.